Parou com esse negócio de ai, mas eu não tenho Viki. Nessa lista aqui, Dorameiro, eu trago pra você dramas coreanos 100% grátis que estão disponíveis lá no Viki. Não são só os primeiros episódios, eu disse 100% grátis, todos os episódios. Confia e vem. Pessoal, com vocês, meu nome é Manu Gerino e sim, minha filha, eu também tô com o tchuli curto. Meu Deus, não tá fácil pra ninguém. Por isso que hoje eu trouxe dramas coreanos 100% grátis pra gente assistir lá no Viki. E na verdade eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que também estão na minha listinha de em breve. Eu entrei lá no Viki, conferi um a um e na época que eu tô botando esse vídeo aqui, estão todos 100% grátis. Então, pelo amor de Deus, não vem me dizer que não estão porque estão. E esse vídeo aqui tá entrando no ar no fim de abril, começo de maio de 2024. Então, se você tá assistindo lá no futuro, aí tudo bem, né? Não tenho como garantir, mas aí você me faz um favor, passa lá no Viki, confere se ainda tá tudo grátis e se algum não tiver mais, você volta aqui nos comentários e me avisa. Muito obrigada, viu? Eu sei que quem é novo no Viki às vezes se perde e não sabe muito bem como ver se um drama é mesmo 100% grátis ou não antes de começar a assistir. Mas tem um jeito que é super fácil. Dá uma olhada no seu aplicativo. Se tá escrito Plus do lado do nome do drama, é porque todos os episódios são pagos e eles só estão liberados na assinatura Viki Plus. Se tá escrito Standard, os primeiros episódios são grátis e depois você precisa fazer a assinatura Viki Standard ou Viki Plus para continuar assistindo. Agora, se tá escrito assistir grátis, é tudo grátis, é 100% grátis. O dorama inteiro tá grátis. E no site é a mesma coisa. É bem simples, né? Do nada o marido da Son Ji-yoon avisa que eles vão mudar de cidade. Pedir a opinião da esposa para quê? Ela não gosta nada da ideia, mas resolve apoiá-lo e aceitar a mudança. Só que a vida na cidadezinha tá pior do que o marasmo que ela já esperava. E esse casamento dela com o marido dela também não tá entregando nada de interessante, não. Pra escapar do tédio, a Ji-yoon arranja um emprego em um mercadinho. Continua sendo uma esposa dedicada, torna-se uma funcionária exemplar, mas ainda assim ela se sente vazia. Até que Yoo Jong-gu entra em cena e muda tudo. Sua presença cativante faz o coração de Ji-yoon voltar a bater com força. E assim ela embarca em um amor proibido. Amor nada, né, Ji-yoon? Fogo no seu brioco. Porque se fosse amor, você primeiro separava do mala do seu marido pra depois se engraçar com o outro. Precisava meter gaia na cabeça dos outros? Ah, eu não defendo, não. Este é Casos de Amor à Tarde, drama coreano dos gêneros de realismo, romance, drama e melodrama. Estrelando Lee Sang-yeop de Véspera e Park Ha-sung de The Veil. Disponível no Viki com legendas em português. Conheça Cha Ji-nook, herdeiro. Só isso já diz muita coisa, né? Acostumado a relacionamentos passageiros, tudo muda na vida dele quando ele conhece Iyumi. Iyumi é BV. Boca virgem, minha filha. Nunca teve um namorado na vida, mas ela resolveu que aquele dia ela ia tirar todo o atraso. Os dois vivem uma mágica noite de loucura e prazer. E depois disso, nunca mais se veem. Rapaz, pra quem nunca tinha dado nem um beijinho, a Iyumi acelerada, hein? 3 anos depois, os seus caminhos se cruzam novamente. E dessa vez, o amor os encontra também. Este é Meu Romance Secreto. Drama coreano dos gêneros de realismo, drama e comédia romântica. Estrelando Sung-hoon de Uri, a Virgem, e Song Ji-yoon de Sweet Home, Sweet Honey. Não é Sweet Home com o Song Kang, é Sweet Home, Sweet Honey. Disponível no Viki com legendas em português. Desgraça pouco é bobagem. Ha-won é a verdadeira Cinderela. Depois de perder sua mãe durante o ensino médio, ela acabou com uma madrasta horrível. E o pai dela deve ser um inútil, né? Pra ver que a filha tá sendo abusada pela madrasta e não faz nada pra conseguir pagar a faculdade, arrumar um bom emprego e pular fora daquele inferno em que ela vive. Ela topa qualquer trabalho. E a vida dela vai mudar quando ela conhece um senhorzinho ricaço que a convence de trabalhar como governanta na casa de seus netos.
netos. Que velho safado. Não deu um pingo de educação pra esses netos e agora quer que ela dê conta deles. Que bonito, né, seu velho? Entre eles, Kang Ji-un, um rebelde sem causa, Kang Hyun-min, playboyzinho arrogante, e Kang So-woo, o único que parece gente. Envolvida com esses 3 homens encantadores, ela deve ser maluca de achar homem assim encantador. Ha-won se vê em uma encruzilhada amorosa e está pronta para descobrir quem conquistará o seu coração no final. É o personagem do Jong-il, tá? Não, antes que alguma iludida, é o personagem do Jong-il. Ele é o ator principal, é o personagem dele. Isso aqui é drama coreano, gente. Não tem mistério em quem que é o casal. Este é Cinderela e os 4 Cavaleiros, drama coreano dos gêneros de comédia romântica e drama. Estrelando Park So-dam de O Jogo da Morte e Jong-il de Bom Trabalho. Disponível na Netflix e no Viki com legendas em português. Eu sei que você tá aí se perguntando por que eu vou pegar isso pra assistir, porque claramente não é o tipo de sinopse que me atrai. Mas é Park So-dam, né, gente? Vai que é bom, vai que eu tô enganada, vai que é bom. E se não for bom, vai que é um não assista esse dorama. Bora arriscar, né? A primeira impressão é a que fica, mas a segunda impressão é a verdadeira. Choi Jun-woo é um jovem calado e afastado da maioria das pessoas. Todos acham que ele gosta de ser um solitário, mas na verdade ele é um jovem doce e bobo e gostaria muito de ter amigos e poder ser quem ele realmente é na frente deles. Ao se mudar para uma nova escola, Jun-woo conhece Yoo Soo-bin, uma aluna inteligente, dedicada aos estudos, e ela nunca parece estar sobrecarregada, tanto que todo mundo acha que aquela é realmente a sua paixão, ela ama estudar, mas na verdade não, ela só é extremamente controlada pela mãe dela. O seu maior desejo é, pelo menos por um dia, se sentir livre, jovem, podendo ter um momento para se divertir. E ele também conhece Mao Yeon, que se mostra o jovem mais perfeitinho do colégio. Todos o adoram e o invejam até porque ele parece ser a segurança em pessoa. Lê do engano, minha filha. A síndrome do impostor é pesada nos ombros dele. Talvez agora que eles se encontraram, eles aprendam como viver a vida deles com um pouco mais de sinceridade e alegria, graças à amizade e ao apoio que eles vão encontrar um no outro. Este é Momento dos 18, também conhecido como Meus 18 Anos. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica, romance, realismo e drama. Estrelando Oh Sung-woo de Strong Girl Namsoon, Kim Hyun-gi de Pum, o psiquiatra de Joseon, e Shin Sun-ho de Alquimia das Almas. Disponível no Viki e na Netflix, apenas com legendas em português nas 2 plataformas. Existe uma linha tênue entre lutar para conquistar um grande amor e se transformar em um stalker obcecado. Ou melhor, não é nada tênue, né, gente? Se a outra pessoa tá dizendo que ela não tá afim, é porque ela não tá afim. Won Ju-yeon é um estudante do ensino médio de 17 anos. E ele acha que encontrou o amor da vida dele na escola, quando ele se apaixonou pela Hwan Ja-rin. Só que ficar com ela não vai ser fácil. Primeiro, porque a Hwan Ja-rin não tá apaixonada por ele. Isso aí já é um bom empecilho. Mas também porque ela tem fama de ser fria e distante com todo mundo. O coitado do Gon Ju-won até tenta, mas ela não dá brecha nenhuma pro garoto. Talvez porque ele seja exagerado demais? É uma possibilidade. Mas depois de um tempo, ela começa a se interessar por ele também. Do nada? O que será que aconteceu? Este é Revolução do Amor, drama coreano dos gêneros de comédia romântica, drama e também é um drama sobre a juventude. Estrelando Park Ji-hoon de Heróis Frágeis, Turma 1. Sim, traduziram o nome de Wiki Hero Class 1, agora chama Heróis Frágeis Turma 1. Eu gostei. E Irubi de A Flor Guerreira. Disponível no Viki com legendas em português. Me dediquei, hein? Menina, mas eu trouxe uns dramas que não é todo dia que a gente vê o povo divulgando eles na Dramalândia. Agora só falta a gente torcer pra essa lista dar certo pra gente. Mas vai dar, mas vai dar. Quer apoiar minha dedicação nessa lista e nesse canal maravilhoso? Dá pra fazer isso de várias formas. Você pode curtir o vídeo, deixar um comentário e isso vai fazer o YouTube entender que esse vídeo aqui é um vídeo bom e vai mandá-lo pra outras pessoas. Você pode também compartilhar no seu grupo de Dorameira, que eu sei que você tem um grupo de Dorameira lá no Zap. E pode também se inscrever no canal. Isso faz você receber todos os meus vídeos e tudo isso me ajuda muito. Ajudar ainda mais? Tem como sim! Você pode
pode mandar a sua colaboração de quanto você puder pro Pix do canal, manu@coreanismo.com.br. Às vezes você fica aí pensando, eu até queria colaborar, mas eu só posso colaborar com tão pouquinho. Que mané pouquinho, menina? Toda ajuda para cobrir os gastos do canal é super bem-vinda. Imagina se todo mundo que puder mandar um pouquinho, mandar esse pouquinho, juntando vários pouquinho. Nossa, mas vai ser uma maravilha. Agora, se você não estiver podendo ajudar assim no momento, pelo amor de Deus, você fica tranquilo, tá? Você continua sendo mais do que bem-vindo aqui nos vídeos, nas lives. O mais importante é a sua presença. Ah, ela é toda amorosa. Agora, aqui do lado, uma lista de Netflix. De graça nessa lista, nada. Que a netinha ainda não dá essa colher de chá pra gente. Mas como eu sei que várias pessoas já têm a Netflix em casa por conta de outras pessoas da família que também usam pra ver outras séries e outros filmes, eu sei que é uma lista que você vai gostar. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!